Dia Nacional de Combate ao Abuso contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. A Aparecida do Taboado está se unindo em torno dessa data de profunda importância. Mais do que um marco no calendário, essa data representa um chamado à sociedade para olhar, escutar, compreender e agir. É uma iniciativa que busca dar visibilidade a essa grave violação de direitos que afeta milhares de crianças e adolescentes. Mauro, por isso é preciso discutir, provocar conversas. A violência sexual contra crianças e adolescentes não pode mais ser um tabu. É preciso coragem, empatia e ação, Mauro Silva. É verdade. Por isso estamos vivendo o Maio Laranja. O município levou a campanha, está levando para as escolas. E a nossa reportagem acompanhou nessa manhã na escola João Alves Lara uma palestra organizada e realizada pelo CREAS, onde nós ouvimos a diretora Cleide Ferreira da escola João Alves Lara sobre a importância dessa ação nas nossas escolas. Realmente esse é um projeto muito importante. O CREAS tem contribuído, né, com esse divulgamento dessa ação e nós temos sido parceiros. Então a escola está aqui para poder orientar, ensinar, para que as crianças saibam se defender de algo que realmente é muito recorrente entre as crianças, né? A gente sabe que a escola é uma porta para que as crianças tenham uma confiança bem grande nos professores, nos funcionários, e muitas vezes ele tem condição de se abrir do que está acontecendo conosco e não com a família. Então, essas palestras que o CREAS fazem nas escolas têm contribuído muito, ajudado muito nesta questão, que eu acho assim que é de suma importância hoje, nós valorizarmos as nossas crianças, os nossos adolescentes, ensinar para que realmente eles saibam sair dessas situações. A violência contra crianças não é apenas sexual ou física, ela pode ser também negligência, que é a falta de cuidados básicos, psicológico, que é ameaças e humilhações, e também trabalho infantil, que é a exploração ilegal. Ainda na escola João Alves Lara, nessa manhã, conversamos com a coordenadora do CREAS, a Lucimeire Brandão, que vai falar sobre a programação do Maio Laranja e sobre esta ação nas escolas. Bom dia a todos os ouvintes. Então, a gente pensou em separar, né, as escolas em 3 blocos, né? Ensino fundamental, os 4º anos e os 5º anos. Ensino fundamental 2, que é de 6º ano ao 9º ano, e ensino médio. E aí a gente vai premiar, né, essas 3 categorias. E a gente começou hoje aqui na João Alves Lara, no Coronel João Alves Lara. Saindo daqui a gente vai para outra escola que é a Jesus José de Souza. Aí amanhã, à tarde, a gente repete a mesma escola, porque são períodos diferentes. Aí amanhã a gente vai no João Chama e João Luiz Pereira. E aí a gente conclui, né, as 4 escolas onde que tem os 4º e 5º anos. Aí a semana que vem a gente começa nas escolas estaduais. E aí a gente vai falar mesmas, né, falar do tema. E aí vai ter a premiação, né, de 1º, 2º e 3º colocado. No ensino fundamental, é uma bicicleta, um tablet e um kit da Cacau Show. Já no ensino fundamental 2, também uma bicicleta, um fone de ouvido, né, e o kit da Cacau Show. E ensino médio, um tablet e um fone de ouvido e o kit da Cacau Show. Essa premiação foi possível, foi doação das empresas. Pais e Filhos doou uma bicicleta, 2 tablets. A Belo Alimentos doou uma bicicleta. A gente teve um doador que não quis que divulgasse uma empresa, onde é que ela doou R$500. E também o kit da Cacau Show também foi uma doação de um terceiro também, que não quer que seja divulgado o nome deles. Mas são pessoas que acreditam na causa, a importância de trabalhar esse tema, que infelizmente, cada ano que se passa, mais crianças são abusadas e exploradas sexualmente. E o que chega pra gente só é uma pontinha do problema, porque o real não chega até a nós. E assim, o dia de 18 é um dia alusivo, mas a luta é diária e a luta é de todos, não é só do CREAS.
mais da assistência, mas assim, é da escola, é da saúde, é da população em geral. Todo mundo tem a obrigação de proteger a criança. Se vê alguma coisa errada, de chamar, né, de denunciar, de chamar um socorro, porque a criança não tem, às vezes não tem voz, mas o que está em volta e percebendo tem voz e tem que pedir ajuda e tem que denunciar. Lucimere, ainda a respeito do concurso de redação, então os alunos vão fazer essa redação, até quando elas devem entregar e quando deve ocorrer o anúncio das escolhidas, das vencedoras? A criança vai ter uma semana, então hoje, né, as crianças de hoje vai ter que entregar dia 22, as crianças de amanhã dia 23, e assim, todas as crianças têm uma semana. E aí a entrega vai ser dia 30, numa sexta-feira, às 9h30, lá no Salão da Maioridade. E é muito importante isso, porque além de fixar o tema na cabeça dos estudantes, das crianças e do adolescente, tem muita criança que é a porta, assim, uma deixa de um socorro também, através da redação. Obrigado a Lucimere, muito obrigado, Lucimere. Vou falar com a Carol Batalha, que está aqui também, psicóloga, atua no CREAS e ela está ministrando as palestras. E agora, Carol, falando para os ouvintes, até porque, né, a vontade de vocês é chegar a cada criança e em cada lar, né, e isso é impossível, mas é um tema tão delicado, tão sério. O que você apresentou de conteúdo sobre o combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes nessa palestra, Carol? Bom, prazer mais uma vez estar falando com vocês sobre um assunto extremamente importante, que não deve ser só falado, né, no mês de maio, que é o meio alusivo, o Maio Laranja, mas todos os dias, uma luta diária, né? Um assunto que não deve ter tabu. Eu sempre falo que nós devemos conversar com as nossas crianças desde pequenininhos sobre o respeito do corpo, com o entendimento que a gente precisa ter sobre os limites, né? Tanto do corpo da criança quanto do corpo do coleguinha, que é uma das coisas que eu falo muito nas escolas, porque a gente só vai entender, a criança só vai entender que ela precisa ser respeitada a partir do momento que ela também respeita o outro. Então esse assunto ele tem que ser abordado muito em casa e a gente explora isso nas escolas, que são os locais onde essas crianças passam grande parte do dia, né? Então, ensinando sobre o carinho que pode, o carinho que não pode, as partes do corpo que devem ser tocadas, as que não podem ser tocadas, quais são os canais de denúncia, os cuidados que hoje tem que ter com a internet, né? Que é um veículo extremamente importante hoje de informação, mas que também são locais de fácil acesso para os abusadores e agressores, né? Então, todas essas informações a gente traz para um bate-papo com essas crianças, como você disse, a gente tenta trazer de uma maneira muito lúdica para que eles entendam, mas que saiam daqui bastante entendidos deste assunto e não olhem com medo, porque a criança que sofre a violência sexual, ela já é uma criança que tem medo, né? Ela sofre muito ameaça e por isso a dificuldade de denunciar. Então a gente se posiciona perante as crianças, lembrando que elas não estão sozinhas. Existe uma rede de proteção no município e que essas crianças têm que ter acesso, além do Disque 100, temos o CREAS, como a gente sempre coloca para elas também como procurar, e sempre tem um auxílio de um professor, porque todo aluno tem um professor que gosta mais, né? E esse professor, importante ressaltar, o professor é uma figura extremamente importante, porque ele é capaz de acolher essa criança e fazer com que essa denúncia chegue até os órgãos competentes, né? E eu encerro essa fala com vocês, essas crianças que sofrem o abuso, elas têm a dificuldade de falar. Tem crianças, eu já atendi nesses 12 anos de CREAS, crianças que passaram por abuso e vieram me contar depois dos 18, 20 anos. Então, assim, que nós, adultos, possamos ser os olhos dessas crianças e a boca dessas crianças para que nós possamos falar aquilo que elas não consigam, né? Que nós estejamos sempre atentos a esses detalhes, esses comportamentos que fogem da regra, que é aquela criança que sofre e está sofrendo algum abuso, que às vezes altera o sono, altera a alimentação, uma criança mais chorona, uma criança que está com mais dificuldade, mas não sabe expor e o pai acha que está difícil. Ah, é uma criança difícil. Olhe para essa criança que está com um comportamento diferente e busque auxílio, porque pode sim ser que nesse tipo de conflito e comportamento diferente, essa criança esteja sofrendo um tipo de abuso sexual. O Disque 100 é o número para denúncias, viu? É só pegar de qualquer celular, Nestor, qualquer telefone. Ah, mas o celular não tá com recarga, não tem problema. Só digitar lá o 100, apertar a teclinha verde para
se comunicar e apresentar a denúncia. Denuncie ou entre em contato também com o Conselho Tutelar. A Jéssica do Conselho chama a atenção para o número de casos aqui no nosso município, que infelizmente tem aumentado. No ano passado, 2024, foram registrados cerca de 19 casos de violência sexual contra a criança e o adolescente. Só nesse mês de maio, a gente teve 2 denúncias de abuso sexual contra crianças e estamos atendendo mais uma denúncia aí, que vai ser um total de 3 denúncias só no mês de maio. São números que deviam estar caindo, né? E a gente percebe que esses números eles estão aumentando ao percorrer dos meses. É importante denunciar. Tem o canal do Disque 100, as denúncias são anônimas. Podem procurar o Conselho Tutelar, o CREAS, a delegacia, a Polícia Civil, Militar, as escolas, todo mundo que faz parte da rede de convívio da criança e do adolescente, eles têm o dever, a obrigação de denunciar. Então, qualquer suspeita de violação sexual contra a criança e o adolescente precisa ser denunciada. Disque 100, Disque 100. O Mauro Silva já falou, a Jéssica aí do Conselho Tutelar também. É o número para você denunciar. Denuncie ou entre em contato com o Conselho Tutelar. A campanha Maio Laranja continua aí no decorrer, né, deste mês, é óbvio. E a gente vai continuar acompanhando, trazendo mais informações aí no decorrer dos próximos